Você está pronto para colocar seu dinheiro onde poucos gigantes dominam e podem mudar o jogo em segundos? Ignorar isso pode custar não só o seu lucro, mas também sua reputação e meses de esforço. Tudo depende da sua próxima decisão. O Ethereum está sendo engolido por baleias e o seu patrimônio pode estar na linha de fogo. Desde junho do ano de 2025, esses grandes investidores dobraram suas reservas. Eles passaram de 13 milhões para quase 28 milhões de moedas acumuladas, praticamente metade de todo o ETH em circulação agora nas mãos de um grupo seleto. Enquanto as reservas nas corretoras despencam para níveis históricos, essa elite silenciosa segue comprando. Surgem previsões ousadas. Alguns acreditam que o Ethereum pode ultrapassar 10 mil dólares, impulsionado justamente pela escassez provocada pelas baleias. Mas será que estamos às portas de um recorde de valorização? Ou prestes a cair em um dos maiores tombos do mercado, deixando muitos no prejuízo? Se você ignorar os movimentos dessas baleias, pode perder a onda de lucro que define vencedores e ver seu investimento evaporar quando elas resolverem vender. Para entender o que realmente está em jogo e evitar cair em armadilhas, precisamos analisar a fundo o contexto e as motivações dessa corrida histórica das baleias. Vamos descobrir por que essas baleias estão acumulando tanto Ethereum agora e o que isso pode significar para quem está de fora. Preste atenção, porque cada detalhe pode influenciar seu próximo passo. O que faz o Ethereum ser tão cobiçado e como as regras do jogo mudaram com a chegada dos investidores institucionais? Para entender o momento atual do ETH, precisamos olhar para a história recente e como o cenário evoluiu dramaticamente desde meados de 2025. Em apenas 4 meses, o volume de Ethereum acumulado por grandes investidores, as famosas whales, dobrou. Isso elevou o total de ETH nas mãos desse grupo de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de unidades. Esse movimento acelerado não acontecia desde 2018 e marca a maior onda de acumulação já vista desde então. O efeito imediato é um choque de oferta. Cada vez menos moedas estão disponíveis para negociação nos mercados abertos. O interesse das whales não é por acaso. O Ethereum, além de seu papel central em DeFi e NFTs, tornou-se alvo de investidores institucionais por ser uma infraestrutura crítica para a internet descentralizada. Com a aprovação dos ETFs de Ethereum nos Estados Unidos, grandes fundos agora podem não só comprar, mas também participar ativamente da rede. O exemplo mais emblemático é o da Grayscale, que detém cerca de 1.500.000 ETHs em seu ETF. Recentemente, surgiram rumores de que a gestora pode começar a fazer staking com parte desse montante. Se confirmado, será a primeira vez que um ETF de Ethereum listado nos Estados Unidos participa ativamente da validação da rede. Isso representa uma virada. Não se trata mais de exposição passiva ao preço, mas de envolvimento direto no ecossistema, travando ainda mais o supply disponível. Os dados on-chain reforçam esse cenário. Carteiras que detêm mais de 10 mil ETHs cresceram acentuadamente nos últimos meses. Essas mega whales estão retirando volumes massivos de exchanges e colocando seus ativos em cold storage ou staking, tornando a liquidez do mercado cada vez mais escassa. Neste ambiente, cada ETH fora de circulação aumenta o potencial de volatilidade e, ao mesmo tempo, pressiona o preço para cima no longo prazo. Mas a dinâmica não para por aí. O staking, impulsionado pelos institucionais, transforma o ETH em um ativo de renda passiva, incentivando grandes volumes a permanecerem travados por longos períodos. Assim, menos moedas circulam no mercado, tornando qualquer movimento de compra ou venda mais impactante nos preços. Porém, esse cenário de escassez também traz riscos. Quando muita esperança se concentra em poucos players, qualquer movimento inesperado de venda ou mudança de estratégia pode provocar correções abruptas. E mais, se a alta não se concretizar no ritmo esperado, o entusiasmo pode rapidamente ceder espaço a uma fase prolongada de consolidação, frustrando quem entrou na onda apenas pelo hype. Sem entender todo esse contexto, desde a evolução do ativo até o impacto do staking e dos ETFs, qualquer decisão de investimento vira praticamente um palpite. E no universo cripto,
Palpites mal fundamentados costumam custar caro em tempo, dinheiro e até reputação. Com esse pano de fundo, é hora de analisar os dados mais recentes e entender como o movimento das whales está alterando, de fato, a dinâmica do Ethereum. Vamos mergulhar nos números e nas estratégias por trás dessa acumulação histórica. Se você acha que é só seguir as baleias e garantir lucro, pense duas vezes. Quando todo mundo espera uma disparada, quem vai ficar segurando o prejuízo se elas resolverem vender primeiro? É aqui que muita gente pode perder dinheiro ou deixar passar a maior oportunidade do ciclo. Nas últimas 72 horas, os grandes investidores compraram mais de 820 mil Ethers, elevando as reservas das whales de cerca de 26 milhões para mais de 30 milhões de moedas. Esse ritmo agressivo de acúmulo não apenas diminuiu ainda mais a oferta circulante, mas também acendeu discussões acaloradas sobre até onde o preço do Ethereum pode ir e quem vai sair ganhando ou perdendo nesse novo cenário. O choque de oferta já é visível. As reservas de Ethereum nas exchanges despencaram para os menores níveis dos últimos anos. Só nos dias recentes, mais de 208 milhões de dólares em Ethereum foram retiradas das plataformas, logo após uma queda de 3% no preço. Isso significa que as whales estão jogando para o longo prazo, apostando pesado em uma alta futura. Mas, se você entrar no movimento errado, pode ficar travado enquanto seu capital evapora. Mas é justamente aqui que o risco aumenta para quem quer surfar essa onda. Apesar do otimismo, indicadores técnicos como RSI e MACD seguem neutros, sugerindo que o mercado talvez esteja entrando em uma fase de consolidação. Isso quer dizer que, mesmo com toda essa compra, não há garantia de explosão imediata no preço. E quem entrar esperando ganhos rápidos pode acabar preso em uma lateralização longa e frustrante, perdendo tempo e paciência. E não custa lembrar, já vimos esse ciclo antes, e nem sempre o final é feliz para o investidor comum. Em 2018, uma onda parecida de compras por grandes players antecedeu movimentos explosivos no preço, mas também quedas abruptas logo em seguida. Quando o mercado inteiro corre para comprar, a pergunta é: quem será o comprador final quando as whales decidirem vender e realizar lucro? Se o comportamento das baleias mudar de repente, o investidor comum pode ser pego de surpresa, ficando encurralado no topo de uma bolha ou preso em um ciclo interminável de FOMO. O risco real é virar vítima do próprio otimismo, comprando no topo e assistindo ao próprio patrimônio encolher, sem saída fácil, e, pior ainda, perdendo credibilidade na próxima rodada. E se o otimismo não se confirmar? Vamos analisar juntos os cenários possíveis. Será que vem aquela alta explosiva, uma nova lateralização arrastada ou até uma reversão brusca que pega todo mundo de surpresa? Agora, para entender como se proteger ou aproveitar nesse cenário, precisamos olhar de perto os sinais que o mercado está dando. Vamos decifrar juntos o que pode acontecer a seguir. Você está preparado para o que pode acontecer com o seu dinheiro se o supply de Ethereum sumir de vez? Ignorar o que está por trás desse movimento pode custar não só oportunidades de lucro, mas também causar prejuízos difíceis de recuperar. Vamos analisar 3 cenários concretos que podem transformar radicalmente o destino de quem investe em Ethereum nos próximos meses. O primeiro é o cenário de disparada. Imagine ver o preço do ETH romper todos os recordes, impulsionado pelas whales que dobraram suas reservas desde junho e pelos institucionais que entraram pesado no jogo. Analistas já apostam em valores entre 5 e até 10 mil dólares por unidade, graças ao volume crescente nos ETFs e à oferta cada vez mais escassa nas exchanges. Esse otimismo tem números para sustentar. Nos últimos 4 meses, carteiras acumuladoras saltaram de 13 para quase 28 milhões de ETH. Grandes fundos, como a Grayscale, consideram começar a fazer staking com seus milhões de unidades, removendo ainda mais liquidez do mercado. Se essa tendência seguir firme, quem já está posicionado ou quem comprar antes da próxima onda pode ter ganhos fora do comum, enquanto quem ficar parado pode simplesmente perder a chance da década. Mas existe um segundo caminho: a consolidação lateral. Mesmo com toda essa movimentação das whales, o ETH ficou travado em torno de 4.500 dólares.
Isso mostra que parte do mercado já antecipou o movimento, ou está aguardando um sinal forte antes de fazer o preço saltar. Se não entrar dinheiro novo, o ativo pode ficar meses entre 4 e 5 mil dólares, frustrando quem espera uma alta meteórica e quem acredita em quedas rápidas. E, nesse tempo, o seu capital pode ficar parado, sem render ou até perder valor frente a outros ativos. O terceiro cenário é o mais temido, o crash. Em 2021, quando as whales embolsaram lucros recordes, o mercado bateu seu topo e depois sofreu uma correção brutal. Se as baleias resolverem vender pesado agora, ou se surgirem apertos de liquidez global ou mudanças regulatórias inesperadas, o ETH pode despencar em questão de dias, e quem entrou atrasado pode acabar preso no topo, acumulando prejuízos que levam anos para recuperar. Outro risco é o efeito dominó do staking em massa via ETFs. Se grandes fundos travarem milhões de ETH para buscar recompensas, o supply circulante some, mas a liquidez para vendas pode ficar tão baixa que, numa realização coletiva, faltarão compradores. Isso aumenta a volatilidade e pode jogar o preço ladeira abaixo em questão de horas, pegando até investidores experientes de surpresa. O que está em jogo muda muito conforme o perfil do investidor. Quem chega atrasado pode comprar no topo e passar anos esperando uma recuperação. Quem vende cedo demais pode perder a maior alta deste ciclo. E quem decide arriscar sem entender o movimento das whales pode tanto multiplicar o patrimônio como ver perdas catastróficas. Tudo depende de qual cenário realmente vai se concretizar. Com tantos caminhos possíveis e apostas bilionárias em jogo, surge uma dúvida urgente. Como o investidor comum pode se proteger e tomar decisões inteligentes, mesmo sem acesso às informações privilegiadas das grandes baleias? No próximo bloco, vou revelar estratégias práticas para navegar nesse cenário e evitar os erros mais caros que investidores comuns costumam cometer. Fique atento para não cair nas armadilhas que podem custar anos do seu tempo e dinheiro. Não adianta só seguir as baleias dos dados on-chain e decifrar o comportamento de grandes players institucionais. Muitas pessoas acham que basta ver onde as baleias estão colocando seus ETH, mas a verdade é que isso é só o começo da análise, e os riscos de se mover sem critérios são enormes. Comece monitorando dados on-chain em plataformas confiáveis. Grandes retiradas de Ethereum das exchanges costumam sinalizar aperto de oferta, como vimos nas últimas semanas quando milhares de ETH saíram para carteiras privadas. Dados on-chain mostram grandes retiradas de Ethereum das exchanges como indicador de aperto de oferta e possível alta futura. Esse movimento pode antecipar uma pressão positiva nos preços, mas é preciso atenção ao timing. Não se apoie só no volume. Busque divergências entre a movimentação das baleias e o preço do ETH. Se grandes carteiras continuam acumulando enquanto o preço lateraliza ou cai, pode ser sinal de preparação para um novo ciclo de alta. Monitorar divergências entre preço e movimentação das whales pode antecipar reversões. Entenda o perfil institucional. Diferente do varejo, que costuma entrar no FOMO e sair no desespero, investidores institucionais geralmente montam posições para médio e longo prazo e podem suportar períodos de consolidação sem se desfazer rapidamente dos ativos. Investidores institucionais têm estratégias de médio e longo prazo, enquanto holders de varejo tendem ao FOMO. Como agir na prática? Primeiro, ajuste seu radar. Configure alertas para transferências acima de 10 mil ETH e para oscilações bruscas de saldo nas principais exchanges. Considere montar posições graduais, ou seja, dividir sua entrada em etapas para reduzir risco, especialmente quando o mercado está em fase de consolidação. Estratégias defensivas são fundamentais. Stop móvel para proteger lucros e atenção redobrada caso as baleias comecem a devolver ETH às exchanges, o que pode indicar preparação para vendas. Por fim, aproveite as oportunidades de distorção. Quando o preço recua, mas os dados on-chain são fortemente positivos, pode ser o momento de aumentar posição ou até buscar exposição por meio de opções e futuros se o seu perfil comportar esse risco. Ignorar tudo isso pode significar entrar tarde demais, sair cedo demais ou ficar exposto justo quando o risco está mais elevado. Você decide, vai ser só espectador da próxima virada do mercado de Ethereum ou vai agir como protagonista?
Mas antes de tomar qualquer decisão, é preciso entender quais cenários realmente podem se concretizar a partir desse choque de oferta. Vamos analisar os possíveis desdobramentos para o Ethereum nos próximos meses. Você pode ganhar muito ou perder oportunidades valiosas se ignorar o que está acontecendo agora no Ethereum. O futuro da maior plataforma de contratos inteligentes não depende só das baleias, mas de como você interpreta e age diante desses movimentos. Seu próximo passo pode definir seu lucro ou prejuízo. Nos últimos meses, vimos grandes investidores dobrarem suas reservas de Ethereum, retirando do mercado milhões de unidades. Só desde junho, o estoque nas mãos dessas baleias saltou de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de ETH, diminuindo drasticamente a oferta disponível. Esse choque de oferta acendeu previsões ousadas, com analistas falando em Ethereum nos 5 dígitos. Mas não se engane, junto com o otimismo, cresce o risco de bolhas ou quedas bruscas, que podem pegar até investidores experientes de surpresa. A questão real não é se as whales sabem algo que você não sabe, mas como você reage a esses dados. Seguir o hype pode render lucros rápidos, mas também armadilhas clássicas, comprar no topo ou vender no pânico. Antes de qualquer decisão, busque informações confiáveis, analise os dados on-chain e não se deixe levar só pelo sentimento coletivo. Sua análise crítica pode garantir que você aproveite o melhor ciclo do Ethereum ou, se ignorada, pode te colocar em ciladas já conhecidas. O impacto das whales é real, mas só uma ação informada vai te permitir surfar a onda, ou ser engolido por ela. No próximo bloco, veja como identificar sinais claros de mudança antes que o mercado perceba. Assim, você pode se posicionar com mais segurança e inteligência.